Nessa megatânia irei falar o passo a passo como funciona a fase de habilitação, né, para o casamento, indicando quais as circunstâncias no âmbito da responsabilidade civil se uma oposição for feita em fase cartorária. Bom, a fase de habilitação do casamento ele é um procedimento administrativo e obrigatório, né? Ele deve ser realizado em cartório de registro civil, né, com o objetivo de quê? Verificar se a capacidade, né, dos doentes de contrair esse matrimônio. E se há também a questão da inexistência de impedimentos legais para que esse casamento se formalize. Bom, inicialmente o passo a passo para habilitação minimamente tem que ser atingidos os requisitos ali, que seriam o quê? O recolhimento da documentação necessária, né, de ambos os noivos, né, seria ali a certidão de nascimento, a identidade, né, com CPF, comprovante de residência, documentos que comprovem digamos, a questão de um término de um eventual casamento que tenha sido contraído anteriormente, né, se for o caso, e duas testemunhas maiores capazes com seus respectivos documentos pessoais, como a RG, CPF, né, a identidade, a habilitação. Bom, feito isso, juntada essa documentação vai para a publicação digital, né, onde que é feito uma análise dessa documentação, né, por um oficial do cartório, né, que ele vai publicar o edital de proclamas, que no caso por 3 vezes consecutivas, no intervalo de 3 dias, ele passa por jornal de grande circulação local, né, ou pelas mídias e mais, né, com o intuito de quê? De dar ali a publicidade desse ato, né, que pretendem se casar essas duas pessoas, né, permitindo que terceiros, no caso, eles possam representar eventualmente oposições, né. O prazo para a oposição é durante ali essa publicação desses edital, né, em que qualquer pessoa, né, ela pode fazer a oposição desse casamento, alegando a existência de algum impedimento, né, como até mesmo o parentesco, né, o casamento anteriormente não foi dissolvido da forma correta, né, o estado de interdição. Já a questão da análise de oposição, o oficial, né, do cartório, ele vai analisar, caso tenha uma oposição, ele vai analisar o que foi apresentado, né? Ele vai analisar o documento ou até mesmo a pessoa que for falar sobre esse impedimento, né? Onde que posteriormente vai dar a análise para que os noivos, né, eles possam falar também, né, ouvir os noivos e até as testemunhas, se for o caso, quando se tratar dessa questão dessa oposição para esse casamento, né, se essa oposição ela procede, né, e se ela de fato proceder, o casamento ele será suspenso, né, até que seja resolvida essa questão judicialmente. Para a celebração do casamento especificamente, se não houver nenhuma de imposições, né, de oposições que forem julgadas ou se houver e se elas forem julgadas improcedentes, o casamento ele será celebrado, né, após o término da publicação, que geralmente é de 15 dias. A consequência da oposição no âmbito do casamento com responsabilidade civil é que a apresentação de oposição para um casamento pode gerar responsabilidade civil, né, para quem formulou essa oposição, especificamente quando se trata ali da oposição for dada como má fé, né. No caso, essa pessoa que formulou essa oposição, ela pode ser responsabilizada por dano moral, por dano material, né, também, obviamente ela vai ser processada, né. Para que uma pessoa seja responsabilizada civilmente para ao que se refere a representação de oposição, é necessário que se prove que foi feito essa questão da má-fé, né? Como conhecimento que ela era falsa e infundada.
né? A oposição de quem casou, juntando ali os danos, né, que foi dado aos noivos, seja ele moral ou até mesmo material, né? Então, resumidamente, essa fase de habilitação para casamento, ela é essencial para verificar a capacidade legal dos numentos, né, e garantir que não há impedimento para contrair o matrimônio, né? E a questão dessas oposições, geralmente, elas traz ali com uma forma de cautela, né? Mas também ela pode ser responsabilizada, né? Quando tem alegações infundadas, né? E podem gerar consequências graves e até mesmo jurídicas, né? Com a obrigação de indenizar esse casal, né? Por danos morais e materiais. Então, um exemplo de responsabilidade civil para esse caso específico é quando uma pessoa de má fé ela alega ali falsamente a um dos nubentes que ele é casado. E o casamento, ele obviamente ele vai ser suspenso, né? Até que seja analisado o caso concreto, né? A justiça resolva essa situação. É uma da posição trazendo que pode causar grave prejuízo ao casal, né? Se for ao final desse processo, que passa por um processo, for comprovado que a alegação inicialmente trazida foi falsa, que o oponente agiu com dolo e má fé, ele pode ser condenado para a questão da indenização por danos morais, materiais, em caso que o casal, né, ele foi prejudicado. O artigo 186 e 927 do Código Civil, eles vão dispor sobre a questão da organização de reparo ao dano causado a outrem, né? No que se refere à questão da conduta, né? Em oposição injusta, né? Com a questão da ação dolosa ou até mesmo culposa.